dia, querido irmão, querida irmã. Aqui é mais um programa Vida Devocional, um programa que tem como propósito trazer todas as manhãs uma palavra para o seu coração e também é um momento especial para que você coloque seu pedido de oração aqui nos comentários da nossa TV e nós estaremos orando ao final desse devocional. Que esse devocional muito lhe abençoe durante esse dia e que nós possamos guardar em nossos corações a palavra de Deus. Porque nós devemos aprender, conhecer o Evangelho, mas também praticá-lo dia a dia. Então, que esses devocionais aqui que estamos fazendo sejam abençoadores e que, de fato, toque no seu coração, como de fato também toca no nosso. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E pedimos que o irmão abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, e eu quero ler com os irmãos do verso 14 ao verso 30. Mas antes de nós lermos a palavra, vamos orar? Seu Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse dia, pelas suas bênçãos derramadas em nossas vidas. Te peço por esse devocional aqui agora, que o Senhor possa nos abençoando, iluminando nossa mente e nosso coração, para aprender mais da Tua verdade. Nos ajuda, nos fortaleça, nos cubra com o Seu sangue. É assim que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 25, verso 14 ao verso 30. Diz o seguinte o texto: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Versículo 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, como nós bem sabemos, uma parábola, ela era dita pelo Senhor Jesus, que traziam verdades espirituais. Por exemplo, ele pegava algo imaginativo, ele criava algo e ensinava em cima daquilo uma verdade espiritual do reino. Outra forma de Jesus fazer parábolas também, ele pegava coisas do cotidiano, narrativas, e aí, a partir disso, ele trazia verdades espirituais. E o interessante é que quando nós pensamos, irmãos, no livro de Mateus, nós percebemos que essa parábola está em conexão com mais 4 parábolas. Então, do capítulo 24 e o 25, nós encontramos 5 parábolas que se conectam
por um tema específico. É o tema da vigilância. Por exemplo, nós temos a primeira parábola, a parábola da figueira, em Mateus 24. Nós temos também a parábola do servo mau e o bom. Temos a parábola das 10 virgens. Temos essa parábola, a parábola dos talentos. E também temos a parábola da ovelha e do bode. Interessante que essa parábola, alguns falam que não é uma parábola, mas independente se não é ou é, também está conectada com o mesmo tema, vigilância. E quando nós olhamos para a parábola em questão, irmãos, essa parábola dos talentos, nós percebemos que a estrutura dela é bem simples. Primeiro, dos versos 14 e 15, nós vemos e lemos a introdução da parábola. A parábola fala de um senhor e fala de 3 servos. E esse senhor, ele entrega a cada servo uma quantidade específica de talentos. Primeiro, o servo ele entrega 5 talentos. Segundo servo, ele entrega 2 talentos. E o terceiro servo, ele entrega 1 talento. O interessante é que o final do versículo 15 vai dizer o seguinte, olha, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Ele entrega esses talentos a estes servos e ele parte, ele sai. Mas também a segunda parte dessa parábola, nós percebemos no versículo 16 ao 18, a atitude dos servos. Nós percebemos que os 2 primeiros servos saíram imediatamente para negociar aqueles talentos, e o terceiro servo ele esconde, ele abre uma cova e esconde esse talento. E por último, nós percebemos que no verso 19 ao 30, a reação e a atitude do Senhor quanto aos seus servos. Irmãos, essa parábola está conectado com o sermão profético de Jesus Cristo. E o que mais me chama a atenção é que no capítulo 25, o final dele, vai nos apontar que ele conclui falando sobre a vida eterna. Diz o seguinte, o verso 46 do capítulo 25. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Interessante que ele aponta a realidade que esse senhor irá voltar e prestará contas. E aqueles que entenderam as suas ordens e cumprirem as suas ordens, esses serão chamados à vida eterna. Mas aqueles que rejeitarem, eles serão castigados eternamente. Então, essa é uma realidade que deve pairar em nossos corações. Primeiro, nos alegrando, porque Ele, nosso Senhor, irá voltar. O nosso Senhor irá voltar. Tá bom? Mas a primeira coisa que a gente vai falar sobre essa parábola, irmãos, é a atitude desses servos. A partir do verso 16 ao verso 18. Mas antes de começar a falar sobre ela, é interessante nós falarmos um pouco sobre os talentos, né? Hoje nós vemos talentos como dons, dotes, artísticos, aptidões para alguma coisa, mas não era isso que Jesus estava falando aqui. Jesus estava falando aqui sobre dinheiro. Um talento significava, irmãos, o peso, a medida de um peso da prata ou do ouro. Então, quando Jesus fala que entregou talentos a esses servos, ele está falando que entregou ou ouro ou prata para esses servos, para que estes servos cuidassem desse valor, desse bem do seu Senhor. O interessante é que a Bíblia de Genebra vai apontar que um talento aproximadamente pesava mais ou menos 34 quilos de ouro, e isso era equivalente, cada talento desse, irmãos, a 7 anos e meio de um trabalhador diário. Ele recebia um valor diário. O valor que cada talento tinha era cerca de 7 anos e meio de salário, se fosse de ouro. Mas se fosse de prata, seria 1 ano e meio. Então, as pessoas que falam que aquele que tinha um talento, só tinha um talento, era pouco. Não, mas era muito dinheiro que estava nas mãos daqueles servos. Mas também, irmãos, e aí é interessante quando o Luiz Saião fala sobre esse texto,
ele vai falar o seguinte, que a palavra talento, que agora para nós significa dom, provavelmente veio a ser pensada dessa forma por conta dessa parábola, entendendo ela de forma equivocada. Mas, irmãos, com relação aos servos, nós percebemos que nesses servos, 2 tiveram uma atitude positiva quanto a essa responsabilidade. E 1 teve atitude negativa sobre essa realidade. Os 2 servos primeiros, irmãos, prontamente se disponibilizaram para sair e negociar os talentos. E estes dobraram o valor inicial que tinha recebido seu senhor. Por exemplo, verso 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Verso 17. Do mesmo modo, o que recebera 2. Eles saíram, irmãos, imediatamente, porque entenderam a responsabilidade que tinha em suas mãos para trabalhar e para fazer com que os bens do seu senhor crescessem. Mas o último, irmãos, ele saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro deste senhor. A sua atitude, irmãos, aponta a sua omissão com o cuidado dos bens do seu senhor. E também mostra a sua preguiça e sua inatividade com o trabalho. Nós já vimos que o valor de um talento não era pouco dinheiro. Ele não tinha justificativa nenhuma, irmãos, para esconder esse valor. E uma coisa que nós percebemos é que esse servo mau, ele tem em sua mente uma distorção do seu senhor. Ele não reconhece que ele é o seu senhor. Então, irmãos, os verdadeiros servos de Cristo são aqueles que entendem seu papel no trabalho da melhoria do que Deus confiou em suas mãos. Estes são os verdadeiros discípulos, os discípulos valorosos. Aqueles primeiros entenderam que, como servos daquele Senhor, deveriam o quê? Melhorar e trabalhar para o seu Senhor. Porque os foi confiado uma responsabilidade, irmãos. E eles cumpriram com a responsabilidade. É assim, irmãos, da mesma forma que eu e você devemos cumprir a nossa responsabilidade no reino de Deus. Devemos viver na perspectiva em que o nosso trabalho aqui deve ser pensado muito além do que a terra, mas que esse trabalho gere repercussões eternas. Então, irmãos, trabalhar para Cristo está mais voltado não no seu dom, ou seu talento, ou dotes artísticos, mas em sua disposição em servir o reino. Estamos dispostos a servir o reino de Deus? E nós devemos sempre lembrar, irmãos, como Jesus fala em João 15, que sem Ele nós não podemos fazer nada. E quem nos capacita para fazer a obra de Deus é o próprio Espírito Santo. É interessante que às vezes as pessoas ou é 8 ou 80, né? Tem uns que falam que não sabe fazer nada, que não consegue fazer, que não tem dificuldade em fazer. Mas tem outras que se acham capacitadas ao extremo e podem fazer e realizar todas as coisas. Mas devemos entender e guardar em nosso coração que devemos sim fazer, mas na perspectiva em que quem nos capacita é o Espírito Santo. Então, irmãos, nessa parábola, as pessoas conectadas no reino não são aquelas contemplativas que imagina, que pensa, olha, assim é o reino de Deus, assim devemos seguir, assim devemos ser guiados. E também, irmãos, não são aquelas intelectualizadas, que buscam conhecimento por conhecimento. Nós percebemos, por exemplo, várias e várias pessoas discutindo teologia na internet afora, mas que não são produtivas. E provavelmente essas discussões não geram nenhum bem para o Evangelho. Mas também, irmãos, essas pessoas conectadas no reino aqui que nós vemos no texto, não são aquelas legalistas que cobram muito das pessoas, mas no final não fazem nada. Não fazem nada.
acabam por, de fato, difamar o reino, difamar o evangelho, porque são aquelas pessoas que pensam que são melhores que as outras, mas que não são. E também, irmãos, as pessoas conectadas no reino aqui, não são aquelas que somente acreditam no Senhor. Quantas e quantas pessoas na sua vida, no seu derredor aí, as pessoas que te rodeiam, seus amigos, familiares, colegas de trabalho, conhecidos, que dizem que acreditam em Deus, mas as suas atitudes demonstram completamente o contrário. Pessoas que falam que tem Deus no coração e que tem Deus como guia, mas vivem uma vida totalmente distorcida, totalmente devassa. Essas pessoas não são essas pessoas conectadas no reino. As pessoas conectadas no reino, segundo o texto aqui que nós lemos, são as pessoas produtivas. Isso me faz lembrar o próprio Moisés. Moisés, quando é chamado por Deus, ele fala que não tem capacidade. Que não tem capacidade. Que não tem forças para cumprir com sua responsabilidade, a responsabilidade a qual Deus lhe deu, de guiar o seu povo. Mas interessante que o próprio Deus vai dizer que ele o capacitaria. Irmãos, e quando lemos a vida de Moisés, que atitude produtiva e de amor, não apenas por Deus, mas também pelo povo de Israel. Pessoas comuns que se dispuseram a trabalhar para o reino de Deus, a assumir a sua responsabilidade com o reino de Deus. E aí, irmãos, me vêm algumas perguntas na mente. Nós estamos sendo produtivos para Deus? Pare um pouco para pensar. Estamos sendo produtivos para Deus? Se sim, quais sinais demonstram essa produtividade? Apontem aí, irmãos, no nosso coração, quais sinais realmente demonstram que nós somos produtivos no reino de Deus. Mas se não, quantas desculpas estamos dando para não nos engajarmos na obra de Deus? Ah, mas eu não sei falar bem. Tenho dificuldade em falar. Moisés também. Ah, eu não gosto muito de se relacionar com as pessoas, elas são muito difíceis. Irmãos, nós somos chamados para trabalhar no reino. Isso deve pairar em nossos corações. Trabalhar no reino de Deus. Viver uma vida em que nós estamos assumindo as nossas responsabilidades para o trabalho do reino. Lembre-se que as pessoas conectadas no reino são as produtivas. E lembremos que quem nos capacita é o próprio Deus. Então, essa parábola nos ensina que existe muito o que fazer no reino de Deus. Muito trabalho, irmãos, para ser realizado. Muitas vidas para serem alcançadas. Será que nós estamos nos disponibilizando para o trabalho no reino? Quantas e quantas pessoas ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho? Quantas pessoas estão ainda sofrendo, sem rumo na vida, precisando escutar a palavra de Deus, precisando escutar um direcionamento da parte de Deus? A nós cabe a responsabilidade da evangelização. A nós cabe a responsabilidade de cuidar um do outro. E quando eu falo produtivas, eu não falo só dentro da igreja, principalmente fora dela. Porque o que vemos muito é, infelizmente, irmãos que na igreja são santos, mas fora da igreja não. Irmãos que abrem mãos dos seus princípios para ter conexão com as pessoas, para não ficar fora do grupinho daquelas pessoas. Irmãos, que sejamos produtivos para o reino de Deus.
E Deus irá nos cobrar do nosso trabalho. Ele voltará para nos cobrar. E outra coisa que teremos também nesse texto é que essa parábola aponta que na igreja de Cristo, na igreja visível de Cristo, existirá também falsos servos. Como dizem o pessoal, né? Existirá bodes junto com as ovelhas. Mas também, irmãos, uma segunda coisa que eu vejo e última nesse texto é a reação e a atitude do Senhor. O Senhor dessa parábola, sem dúvida, é Jesus. A salvação de Cristo, irmãos, atinge a todo homem e mulher que tem fé em Cristo Jesus. Isso é certo. Mas o resultado do desdobramento da salvação e a ação de Deus na vida das pessoas não é o mesmo sempre. Isso fica claro, irmãos, no verso 15, quando esse Senhor vai dar a cada um a capacidade que eles suportam. Deus nos cobrará de forma diferente. Deus dará para nós responsabilidades específicas, sim, com o reino de Deus, que é a pregação, mas também responsabilidades gerais, mas também responsabilidades específicas para um e para outro. Uns foram chamados para pastor, para mestre. Deus nos dá conforme a nossa capacidade. O Senhor da parábola veio para prestar contas do trabalho que cada um realizou, a partir do verso 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. A pergunta que nós podemos fazer nesse exato momento, irmãos, é: como nós estamos gerindo o nosso tempo? Porque o tempo urge. Porque Jesus, ele voltará para levar a sua igreja. Como nós temos gastado o nosso tempo? Será que com coisas supérfluas? Ou será que estamos gastando o nosso tempo, irmãos, com coisas produtivas para o reino de Deus? Algo é certo. Que se nós estamos fazendo do nosso tempo improdutivo, nós estamos pecando. Nós devemos ter uma vida produtiva para a glória de Deus. A atitude para com os dois servos demonstram graça, irmãos. Vamos imaginar que esses servos, de fato, eles eram escravos. Escravos não participam de nada do seu senhor. Mas estes, segundo o texto, participariam da alegria do seu senhor. Por serem fiéis, agora participaria do gozo do Senhor. Estes são os verdadeiros cristãos na segunda vinda de Jesus Cristo. Participarão da grande ceia e estará no descanso eterno juntamente com os demais redimidos. O servo receberá honra e intimidade. Irmãos, foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Antes separados de Deus, agora estamos conectados a Deus. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, vai apontar aqui: a todos que o receberam foram dados o privilégio de ser chamados de filho de Deus. Irmãos, somos filhos de Deus. Que honra, que benevolência desse Senhor. Participar da sua alegria. Será que realmente, irmãos, estamos pensando no Evangelho nessa perspectiva de participar de fato do reino, de entender que foi pela graça que nós somos salvos e chamados para trabalharmos nesse reino? Irmãos, que possamos ter o coração mais gratos a Deus. Que possamos ter, meu Deus, irmãos, a alegria de participar desse reino e trabalhar de forma contundente para que o nome de Cristo seja glorificado, não apenas na minha vida, mas na vida dos que estão ao nosso redor. Irmãos, que além dos nossos problemas,
que além deles, nós possamos continuar tendo uma vida produtiva. Que além das nossas angústias, possamos continuarmos tendo uma vida produtiva. Que além das nossas tristezas e alegrias, possamos ter em mente e no coração que a nossa vida deve ser para glorificar a Deus. Deve ser para fazer do seu nome conhecido. Basta, irmãos, basta de irmãos que estão escandalizando o evangelho, de irmãos que estão brincando de ser cristãos. Essa parábola nos chama à responsabilidade. Nos chama e nos apruma para o caminho certo. Mas também essa parábola ensina e demonstra a graça e o amor de Cristo, que um dia voltará e levará a sua igreja. E teremos ali a comunhão eterna com o nosso Deus. Ah, irmãos, isso deve estar no coração do cristão todos os dias. Isso deve pairar, irmãos, e nos trazer descanso aqui na terra, sabendo que o maior problema existencial do homem foi resolvido na cruz. Que nós possamos, irmãos, descansar nessa verdade, que Cristo virá para nos levar. E lá, irmãos, chegará o tempo em que não haverá choro, que o choro acabará. Que toda angústia também sumirá, e toda a tristeza será arrancada de nosso coração. Então, devemos descansar os nossos corações no Senhor Jesus Cristo, porque Ele voltará. E também devemos, irmãos, entender que Deus age com graça em nossas vidas, cuidando de nós. Então, que possamos, irmãos, ter em mente e no coração a vida produtiva que temos que ter aqui na terra. E que possamos ter em mente e no coração que um dia Ele voltará para levar a sua igreja e nós estaremos no descanso eterno, porque Ele virá e nos levará. Amém? Vamos orar? Muito obrigado pela Simone aqui conosco, orar pela família, a Delva, também orar pela sua saúde e pelos filhos. Também o Kleber está aqui conosco, está pedindo oração pela saúde. O Flávio também. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Maria Santos, também está conosco. Muito obrigado também aqui a Vanderly. Muito obrigado pela Maria Borges, Ivete, Fé e tudo mais, também está aqui conosco. Orar por esse momento, né, difícil que o mundo está passando com relação ao Covid. Vamos orar também. A Vanusa está aqui conosco. Vamos orar sim, irmãos. Vamos orar, tá bom? A Gisele também está conosco. E a Rosana. Vamos orar? Seu Deus, eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento aqui especial que o Senhor nos concede, estarmos aqui trazendo a sua palavra, que possamos descansar nessa verdade, meu Pai. Que possamos ter uma vida produtiva para a glória de Deus. Que possamos ter uma vida, meu Pai, em que o seu nome seja exaltado. Que possamos ter uma vida, meu Pai, que nossas atitudes glorifiquem a Ti, meu Deus. E que nós possamos fazer do nome de Cristo conhecido aqui na terra. Que possamos nos responsabilizar, de fato, pela evangelização. Que possamos nos responsabilizar, de fato, no envio de missionários e pastores para os campos missionários. Que possamos nos responsabilizar e ter o foco certo, no lugar certo, que é a proclamação do seu reino, meu Deus. Mas também que possamos descansar na grande verdade e realidade, em que o Senhor um dia voltará para levar a sua igreja. E que nós possamos, meu Deus, ter o coração firmados em Ti. Assim que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tenham um excelente dia aí, que Deus lhe dê várias oportunidades para proclamar o reino. Deus abençoe.